Beleza. Boa noite oficial agora, Thiago. Pronto. É bom que depois a gente dá uma olhada. Cara, e assim, olha só, nós fizemos um exercício aí na última aula, e aí hoje, eu não queria nem, porra, acho que nem era, não quero passar nada novo, nada. Queria só que a gente trocasse uma ideia de análise, DRE, e aí eu queria mais ver com vocês. Eu acho que a Isa tem alguns exercícios que a gente precisa talvez dar uma olhada, assim, é realmente para a gente dar uma recapitulada. Eu acho que eu faço sempre um balanço, né? Eu chego no finalzinho, né, para fazer um balanço, né? Tem que estar na. Aí eu chego no, falo, putz, falta sempre alguma coisa, você fala, putz, faltou isso, faltou aquilo, mas assim, acho que o que a gente viu, a gente conseguiu atender bem, mas eu queria ver com vocês. Eu não sei o que vocês. A gente passa algum gabarito aí de algum exercício que até que faltou, ou ficou alguma dúvida. Porra, fiquei em dúvida no exercício tal, e aí assim, para a gente poder lembrar, eu vou mandar para vocês para que vocês calculem os índices lá. E aí vai somar na nota de vocês um exercício com demonstrações publicadas. Eu até comecei a pegar, depois eu acabei parando, fui fazer outra coisa e não terminei. Então, assim, mas eu vou mandar para vocês, eu vou fechar isso. E a gente tem a ideia dessa P2, que a gente vai fazer na semana que vem. Então, assim, basicamente índices, né? Índice, análise vertical, horizontal, DRE, porra, balanço. Então, assim, que vocês consigam interpretar, caminhar em cima disso aí. Então, os próprios índices, assim, pô, a conta é bem tranquila, não tem nada de. Não vou exigir de vocês nenhuma interpretação mega ultra, porra, vai fazer. Mas, assim, basicamente, né? Ah, eu calculei o índice. Beleza, o que esse número quer dizer? O que ele está me mostrando? Ou às vezes, alguma questão, olha, tem essa foto aqui do balanço. Pô, o que chama a atenção? O que é mais para poder realmente estimular aí essa. Então, a ideia é essa da gente. Eu queria ouvir de vocês, eu estou com vocês aí. A Essa, gente, essa- último exercício, já vou te deixar falar, Thiago. Último exercício que nós vimos, nós fizemos aí, acho que foi um exercício padrão, bem legal, que foi questão de prova. Então, assim, provavelmente eu desmembro alguma coisa, pego um pedaço dele. Então, assim, tentem dar uma olhada, ver se ficou alguma dúvida. E aí, assim, vamos lá. Tô aqui de ouvidos para a gente trocar essa ideia aí, dar uma alinhada geral aí. a primeira dúvida mais agora é perguntar se nessa P12 o foco do senhor vai ser mais nessa segunda parte da matéria, mais de índice, essas coisas, verificar um balanço patrimonial, essas paradas de balancete, não vai abordar agora, né? Não, Thiago, a gente vai pegar daqueles slides de balanço para frente, cara. Então, assim, é lógico que os conceitos iniciais eles Sim, vão ser sim. importantes porque vão estar inseridos ali. Para Mas entender a assim, o lógica, sim. foco é balanço para frente, balanço Tá, DRE e aí a análise através dos índices ali, tá? Análise perfeito, vertical, horizontal, tá? Essa perfeito, é a ideia perfeito. aí do nosso trabalho aí, que a Beleza. gente vai estar fazendo de prova aí. Cara, a prova é o que vocês já viram. Porra, vocês estão efetivamente esse home office, né, ele dá uma facilidade, vamos dizer assim, que vocês têm todo o material em mãos. Por outro lado, e assim, eu já falei isso com vocês, né? É até uma cobrança também, uma cobrança não, acho que mais um ajuste, né? No sentido de, pô, olha só, o que às vezes a gente tinha numa prova presencial, que você estava, porra, com questões um pouco mais tranquilas, porra, em casa fica uma quase. Então você começa a elevar um pouquinho, né? Aumentar, ou a exigir um pouquinho mais. Isso é fato, né? Então, assim, é isso É, que imagino. né, a gente vai estar, pô, olha só, tem às vezes uma outra questão, lógico que a gente não coloca é, numa prova, né, numa avaliação, pô, 10 questões, porra, top, ultra pau. Então, assim, você Tira vai nosso couro, equilibrar, não, tudo professor. é assim. Não, tudo é assim, pô, você vai fazer um concurso, putz, essa questão aqui é mole. Pô, a outra fala, putz, essa aqui. É Então, verdade. assim,
em linhas gerais, a ideia é dar uma equilibrada. Agora, cara, não vamos sair do que nós vimos. Então, assim, sempre naquele contexto, olha só, vão ter questões práticas, né? Vai ter balanço lá para vocês olharem, vai ter questão um pouco mais didática, pode ser que tenha alguma questão discursiva, né? Então, acho que essa é a ideia aí para a nossa prova, tá? Eu não sei se vocês querem rever, de repente, algum exercício, pegar os prazos, que às vezes é uma montagem mais complicada, não sei. Aí eu estou com vocês aí, vocês que mandam. Fala, Isa. Boa noite. Eu tenho duas dúvidas. A primeira é naquele exercício de montagem de ideia. Eu montei, mas eu não sei se está certo. E a outra, eu queria ver também, de novo, aquele exercício de análise vertical. Ô, Isa, ou você falou muito rápido ou você falou devagar demais. Vamos ver se eu É entendi. que a minha... É que eu tô sem... A internet. Eu Deve acho que estar ela ruim aí. falou que eu acho que ela falou que para a gente revisar a matéria não, o exercício de análise vertical e horizontal, e a outra eu não me lembro. Ô, Acho que o Isa, Fabíola é o áudio repetir. atrasado. Acho que ela já até é, parou de falar. a Acho que é gente o não áudio está a gente não atrasado. tá conseguindo te ouvir, Isa. Mas olha só, eu acho também, eu entendi isso aí. A Aline até colocou aqui no chat, botou ali para a gente ver um pouquinho de análise vertical e horizontal. Vamos dar uma relembrada, a gente dá uma olhada. Tem ali o gabarito para vocês. Acho que a gente trabalhou um exercício ali. O áudio dela ainda está chegando. Aí, minha internet aqui é péssima. Eu só escutei o péssimo, Isa. Mas está tranquilo, qualquer coisa vai para o chat aí, você coloca aí, a gente vai caminhando. A gente pode falar assim, só não entendi, tem uma questão de montagem de DRE, é isso? Acho que foi isso que você falou, que você trouxe aí. A gente pode dar uma olhada assim, a gente pode começar pela análise. Aline, a gente tem tempo sim. Por mais slow motion que eu esteja, hoje o tempo é de vocês, vamos que vamos. Olha só, deixa eu catar uma. Eu acho que tem aqui, seria interessante a gente trabalhar análise. Deixa eu ver. Ah, É porque a gente fez uma questão de montagem de DRE, mas eu não me lembro da gente ter corrigido. E eu também não sei se eu montei de forma correta. Foi até um exercício que o senhor passou para gente, que está lá no Moodle. Eu acho que era esse aqui, ó. Que, na verdade, deixa eu ver se é esse aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. Já vou puxar o. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Com. Deixa eu pegar o de análise vertical e horizontal. Cadê? Cadê você? Exercício. Deixa eu ver qual é esse aqui. Olha, modelo, mas eu queria, na verdade. Deixa eu ver esse aqui. Aqui eu peguei prazo médio. Ih, não, esse aqui é outro exercício. Esse aqui a gente nem fez, não. Deixa eu ver qual que tá. O meu Moodle, na verdade, eu nem abri ainda. Deixa eu ver se é. Deixa eu pegar aqui, ó. Gabarito, prazo médio. Quero variação. Análise, a gente viu, fixação. Cadê o meu de variação? Onde que eu botei ele? Onde que eu botei? Tudo bem, vamos pegar um que seja
que seja padrão, que aí dá até para a gente... esse aqui mesmo. Deixa eu ver se esse aqui... Vamos trabalhar esse aqui. Eu vou pegar, eu acho que eu sei qual foi, Bernardo, um que a gente... que tá para vocês montarem ali, vocês tinham que apontar se era lucro ou prejuízo, eu acho. Acho que era esse. A gente monta junto ali. Aí acho que dá para a Isa também ver e a gente vai caminhando aqui. Deixa eu só relembrar aqui com vocês. Olha só. O que a gente trouxe de análise? Eu trouxe um exercício aqui para vocês que nós fizemos completo, tá? Da modelo aqui, ó. Tá? Eu vou até pular aqui, a gente trabalhou. Eu vou trabalhar aqui com passivo, para vocês entenderem. Deixa eu até botar isso aqui para a gente entender. Olha só. A ideia da análise vertical e horizontal, e assim, a ideia da análise em si, é a gente trazer elementos para facilitar a nossa visão das demonstrações contábeis, né? Então, assim, a gente vai, vamos dizer assim, se utilizar aí de percentuais, coisa para olhar e falar assim, pô, o que está acontecendo, né? Então, a ideia que a gente tem da análise, então, olha só aqui, ó, vertical, ela vai estar comparando grupos do ativo ou do passivo, grupos com o seu total. Ou, né, eu posso estar pegando dentro aqui do passivo circulante várias contas e comparar e analisar aquelas contas para o circulante, para ver qual que tem mais impacto, que é o caso que está aqui em cima, ó, que a gente colocou, disponibilidade, duplicados. Posso fazer essa análise dentro do circulante. Tá? Então, assim, só prestem atenção quando a gente falar de análise vertical e horizontal. Quando a gente está na vertical, quando a gente está em pé, efetivamente, eu estou olhando dentro de um determinado período, dentro de um ano. Então, eu vou fazer a análise para aquele ano. Então, eu vou olhar aqui, eu vou lá para o passivo que eu estava lá. Ó. Eu vou olhar aqui e vou falar assim, opa, o passivo circulante dessa empresa aqui, no ano tal, no ano 2005, no ano X1, ou hoje, é de 39,23%. Pô, beleza. Como é que eu fiz essa conta aqui, ó? E aí, na verdade, basicamente aqui eu estou seguindo aquela regrinha lá do slide, né? Então eu pego, olha só, esse cara aqui, que é o circulante, tá vendo? Aí eu estou travando, né? Eu divido ele pelo total do ativo e estou multiplicando por 100 para transformar em percentual. Então, ou seja, quando eu pego esse cara, estou dividindo pelo total do ativo, multiplico por 100, eu vou falar o seguinte, ó, se eu fizer uma conta aqui, botar assim, ó, se eu pegar esse cara vezes 39,23%, tem que dar 12.496, 95,54, porque a gente está arredondando. Então, essa é a nossa análise. Então, eu vou olhar e vou falar assim, opa, quando eu faço a análise vertical, esse valor aqui está correspondendo a esses percentuais aqui. Então, de passivo circulante, eu tenho 39,23%. De passivo não circulante, eu tenho 15,99%. E aí você começa a trabalhar com números, com percentuais, né, que às vezes pode facilitar do que trabalhar com números, ok? Então, esse é o vertical. Olha só, estou fazendo isso nesse ano, estou fazendo isso no outro ano aqui, 5 e 6, X1 e X2, tá? O período que for. O que acontece é o seguinte, ó, a análise vertical, eu estou olhando dentro do ano. Mas eu quero comparar 5 e o 6 aqui. O que aconteceu, né? Aí eu vou vir para a análise horizontal, assim, ó. Tudo bem? Então eu vou começar a comparar. Lógico, eu posso olhar esses percentuais aqui da análise vertical e também fazer algum paralelo.
Mas se eu quiser saber, peraí, de 2005 para 2006, houve variação? Quando eu olho o número, eu falo, ó, de 12.496 para 17, eu vou falar, ó, meu passivo circulante aumentou. Meu passivo circulante aumentou. Agora, ele, percebam, olha a comparação, ele é menor, se eu for, vamos dizer assim, juntar as duas análises, ele é menor do que estava em 2005, ainda que ele tenha aumentado de valor. Ele corresponde percentualmente a menos do passivo do que no ano anterior. Por quê? Porque, logicamente, o valor do meu passivo aqui aumentou também. Então, assim, essa é a análise que efetivamente, ou que eu quero que vocês enxerguem. Então, beleza, Luciano, você está me dizendo que eu vou analisar vertical dentro do ano, ou seja, o que cada grupo corresponde, ou do total, normalmente a gente faz do total do ativo ou do total de algum grupo, e de um ano para o outro, ou seja, na horizontal, eu vou comparar o que está acontecendo, e aí eu vou vir para essa conta aqui, ó. Nessa conta aqui, o que está acontecendo? E aí a gente vamos entender isso aqui, ó. Aqui eu nem estou usando o -1, né? Se eu botar aqui, ó, -1, deixa eu ver se ele vai aceitar aqui. Ó. Mentira, não é isso não. Porque no Excel a montagem aqui é um pouquinho diferente, só isso. Deixa eu ver se é isso aqui, ó. Olha só. Ué, Luciano, por que isso tirou o 100 dali, né? Ou fez o -1 ali e transformou em percentual? Do jeito que eu estava usando aqui, a gente pode ter talvez uma falsa impressão. E aumentou 246, né? E, na verdade, não é isso. Eu tenho, muitas das vezes aqui, ó, quando eu comparo, eu não estou comparando esses, estou comparando, ó, 12.496 para 17.114, eu vou olhar e falar, pô, é isso mesmo? Se eu pegar esse cara aqui, ó, vezes 36,96%, essa é a prova dos 9. Ó, aumentou 4.618. Esse cara, mais esse aqui, ó, tem que ser muito próximo de 17.114. Então, olha só, beleza, minha conta. Então, percebam o seguinte, às vezes em alguma questão, eu posso colocar 3, 4 anos e falar assim, olha, diz para mim qual foi a variação de um ano para o outro, percentualmente, aumentou, diminuiu, o que aconteceu, né, em alguma questão. E aí, putz, não sei fazer a fórmula, vocês têm a fórmula padrão, que está lá da análise, mas eu posso tirar a prova dos 9 fazendo percentagem ali, peraí, deixa eu ver se está certo. Né? Então, eu achei 36,96. O que é isso aqui? Então, meu passivo circulante aumentou 36,96 de 2005 para 2006. Pô, tá certo isso aqui, eu estou dizendo? Faz a conta lá. Tudo bem? Então, a gente está olhando, olha lá, o 17.114, pô, legal, tá certo. Tudo bem? Então, o que eu vou estar vendo? Eu vou estar vendo essas mudanças, essas variações de um ano para o outro na análise horizontal. Então, eu vou falar, aumentou o meu passivo, o meu ativo, diminuiu. E muitas das vezes, quando a gente olha de uma maneira global, né, eu vou olhar e vou falar assim, e aí tem uma característica da análise horizontal. Ela pode ter, olha só, percentuais o quê? Negativos. Porque de um ano para o outro, o meu, por exemplo, realizável a longo prazo, diminuiu. Diminuiu quanto? 9,77. Então, menos 9,77. Se eu botar só 9,77, eu não sei se aumentou ou diminuiu. Então, eu vou trabalhar com esse número negativo ali mesmo. Reduziu. É isso mesmo? É isso mesmo. Tudo bem? Então, assim, da análise, basicamente, vocês só fazerem a montagem. O que eu quero? Uma comparação.
Minha pergunta é, eu vou olhar um balanço, tá? Qualquer, ele fala assim, olha, quanto que o investimento, usando a técnica da análise vertical, qual é, vamos dizer assim, a importância, qual é o percentual encontrado dos investimentos, levando em conta o total do ativo? Bom, eu vou pegar o valor dos investimentos, vou fazer a conta e falar, olha só, é 9,85% de investimentos do total do ativo para aquele ano. Então, assim, a ideia é meramente fazer essa divisão dos grupos e a gente vai identificar algumas contas que são, vamos dizer, prioritárias ou principais. E a análise horizontal, a gente está fazendo uma comparação, né? Muitas das vezes. Espera aí, aumentou, diminuiu? Qual é a tendência? Eu posso fazer, por exemplo, igual a gente tem aqui 2005 e 2006. Eu poderia calcular aqui o índice de liquidez corrente e fazer uma análise horizontal desse índice de liquidez corrente de 2005 e 2006, para saber se ele está aumentando, se ele está diminuindo. Então, assim, a técnica de análise vertical e horizontal não é só vou usar aqui, ponto, acabou. Não, posso pegar outros índices, fazer essa variação. É uma comparação, meramente isso. Beleza? Tudo bem? Aline, você que tinha, deixa eu sair daqui para eu poder ver, você que tinha comentado aí, tranquilo, tudo bem, a análise ali vertical, alguma dúvida que eu não tenha falado aí, de repente, você não falou isso, eu fiquei nessa... Não, professor, entendi. É porque eu não lembrava mesmo dessa parte. Eu estava mais focada nos outros índices, né? Aí eu falei, vou tirar hoje pedir o professor Não, para beleza. repetir para eu lembrar. A hora é essa. Show de bola. Tranquilo. Então, assim, normalmente, e aí tem sempre algumas questões, você pode colocar lá, não preciso colocar um balanço inteiro para vocês analisarem e tal. Não, eu posso colocar uma linha, ou duas, ou um extrato ali, só o circulante, e falar, olha, está aqui o extrato de 2005, 6 e 7 do balanço. O que aconteceu do ano 5 para 6 e 6 para 7? E aí embaixo, olha só, questão de múltipla escolha, aí embaixo está assim, houve um aumento percentual de tantos por cento de 5 para 6. Houve um aumento, e você vai ter que fazer a conta para poder achar o que aconteceu ali de percentuais ali, beleza? Então, assim, meramente isso. Agora, a gente tem que estar atento à interpretação, né? Quando a gente olha essas análises, a gente fala assim, e a empresa aumentou sei lá, o passivo dela. Putz, isso é muito ruim, aumentou o passivo. Depende. Se o balanço teve um valor maior, como aconteceu ali, olha, a tendência é que eu tenha realmente um passivo maior também, ou um patrimônio líquido. Então, aí a gente tem que analisar o que está acontecendo, né? Qual é o contexto, o porquê daquela mudança. Então, assim, no primeiro momento, vocês precisam... o que acaba acontecendo, né? Eu converso, às vezes, muito com... vocês têm, daqui a pouco, vocês vão ter no quarto período uma matéria de tópicos, né? Onde você reúne tudo que vocês viram aí no início. Então, você tem tópicos 1 agora, no quarto, salvo engano, e depois lá no oitavo. Depois chega lá na frente, cara, lá no final, o cara fala assim, vamos fazer uma análise vertical. Aí fica todo mundo olhando assim para o balanço e fala, meu Deus do céu, o que eu faço? Não sei fazer. Olha só, comparar, é meramente comparar. Só que a gente precisa usar isso para demonstrar, essa conta aqui é importante, essa conta é negativa, essa aqui, essa é a ideia, beleza? Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu acho o exercício. A gente fez um exercício realmente de... Eu acho que era esse aqui, ó. Deixa eu ver se é esse aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. Eu acho que foi esse aqui. A Isa, qualquer coisa você escreve aí. Como lembrar? Exercício DRL. Eu acho que foi esse aqui que a gente fez de DRL. Não lembro se era esse. Acho que era. Que a gente falava, né, as contas que apareciam, e aí ficou um exercício para vocês fazerem, para montar a DRE. E aí vamos fazer o seguinte, vamos de forma bem tranquila aqui, percebam o seguinte, gente, lógico que, assim, vocês precisam saber a diferença técnica, então, ninguém vai começar de vocês uma DRE
colocando lá lucro líquido, na primeira linha. Aí eu vou socar a cabeça de vocês, vou arrumar um problema grave, entendeu? Então, assim, isso não pode acontecer. Mas, pô, no meio do caminho, putz, troquei aqui, inverti ali e tal. É lógico que, assim, aqui eu vou forçar vocês, falar assim, ó, vocês vão ter que olhar lá a estrutura da DRE, tem que saber ali onde que entra cada conta. Porra, tudo bem. No fundo, a ideia é para a gente fazer o quê? Eu preciso fazer uma apuração. É lógico que quando vocês estiverem numa empresa, ou na empresa de vocês, vou usar minha contabilidade, eu vou pedir uma DRE para eu poder fazer uma análise. Vai vir pronta a demonstração. Pô, beleza. Então você precisa só entender. Peraí, deixa eu ver o que é operacional aqui, deixa eu ver o que está aqui como imposto, deixa eu ver. E assim, essa é a ideia. Tá? Então, para a gente aqui, olha só, como é que a gente montaria essa DRE aqui? Ó? Ele pedia, dava umas contas especificamente, tá? E aí, assim, primeira linha, gente, o que eu coloco aí? Receita bruta? Vou fazer uma estrutura aqui antes, assim, o que é ideal nesses exercícios, quando vocês forem fazer? Pega a estrutura da RE, tem um modelinho que eu passei lá, deixa eu dar uma olhada. Então, assim, olha só. Primeira linha, receita bruta. Se eu tenho receita bruta aí, nesse caso, eu vou ter alguma coisa que vai diminuir. Ok? Então, eu tenho aqui, ó, receita bruta. Vamos puxar aqui, ó. Qual o valor da receita bruta? 85. 85. Beleza. Então, eu vou ter, peraí, ó, custo ainda não, depreciação ainda não, despesa ainda não. Opa, olha aqui, ó. Olha essa conta aqui, ó. Devolução de venda. Putz, então olha só. Esse é o grande barato para a gente conseguir falar assim, pô, devolução de venda, onde vai entrar isso? Por receita bruta, eu poderia botar aqui o mesmo sinônimo que venda bruta. É todo o valor que eu vendi. Só que se eu tive uma devolução de venda, opa, essa grana aqui da devolução não é minha. Tudo bem? Então eu vou ter que fazer o quê? Diminuir essa figura aí. Tá? Isso está lá na estrutura. Devolução, aqui não tem, mas tem outra, descontos, beleza? Alguma coisa de desconto. E os impostos sobre as vendas. Por que eu tiro aqui os impostos sobre vendas? Porque esse cara aqui, ó, não é nosso. Muitas das vezes o valor do ICMS está embutido no preço, o valor do IPI está integrado no valor da nota, e aí você tem que fazer o quê? Ir expurgando esses caras. Só que esses valores não ficam para a gente passa, repassa, cobra, recolhe, se acredita, mas assim, isso é uma grana que efetivamente não vai vir para o nosso bolso. Então, para fins de resultado, é por isso que lá em cima na receita eu vou tirar os impostos sobre a venda. E vai entrar o ICMS, o IPI, o ISS, beleza? Porque isso não faz parte da nossa renda, efetivamente. Então, eu tenho ali, ó, 11 mil. Beleza. Se eu fosse lá para a nossa estrutura, eu ia falar assim, ó, eu passo a ter, depois que eu fizer essa conta, eu tenho uma receita líquida, e aí agora eu tenho que fazer conta. Eu vou pegar 85 menos 13, 70 aí, 2, beleza? Tudo bem? Só eu poderia pegar tudo e só vir acompanhando. Então, ó, já usei impostos sobre as vendas, já usei receita bruta, e aí o que eu posso fazer? Eu aqui teria, antes de eu chegar, eu tenho um cara agora que eu tenho que tirar, que é específico aqui. Ó.
que é o chamado quê? CMV? CMV. O custo. Eu vou tirar o meu custo, né? Então, esse meu CMV está lá em cima, ó, 38 mil. 38 pau. Receita líquida menos CMV, que conta que a gente vai achar aí? O chamado aqui, ó. Lucro bruto. Esse cara aí mesmo. Depois vocês vão ver, daqui a pouco, quando chegar lá na frente, no Borsato lucro bruto aqui, ó, 34 pau. Pode também ser chamado, dependendo do tipo de custeio que a gente usa de margem de contribuição, mas para a gente, lucro bruto. E aí, assim, no exercício aqui, eu não preciso entrar no mérito, eu posso vir direto aqui, ó. Porra, vou fazer o seguinte, vamos pegar todas as despesas. Não preciso separar o que é operacional, o que não é, ou eu poderia pegar, separar as financeiras para ficar bacana. Poderia? Poderia. O que é o operacional? E olha só, o que eu tenho de despesa aqui? Vamos para o mais, ó, receita, ó, despesas operacionais. Já usei aqui, despesas gerais e administrativas, despesa com venda, despesa financeira. Eu poderia separar aqui as financeiras, né, até a título de... Mas eu também poderia montar direto isso aqui. Aqui eu só preciso fazer, em linhas gerais, a gente fala assim, qual é o melhor caminho, né? Tem que chegar ao resultado, eu quero saber se vai dar 1.200 lá no final. Então, assim, eu poderia botar aqui, ó, todas as despesas, depreciação. Eu vou separar as financeiras, até para a gente, ó, depreciação, aí eu tenho, qual outra despesa aqui, ó, financeira eu vou separar, despesa com vendas. Despesa com vendas, 18 pila. A pessoa, quando viu receita bruta 85 mil, deve ficar felizão, né, professor? E depois só vai tirando. Pô. Esse é o grande problema. A gente, às vezes, isso é bem interessante, gerar as administrativas 3 e 100, por quê? Nem sempre a gente olha, né, o faturamento, fala, pô, faturou, vendeu pra caramba. Mas, assim, isso acontece aqui. Eu falo assim, na prática, eu vejo as empresas menores que estão crescendo, que estão caminhando, você olha às vezes e fala assim, porra, o cara faturou 300 mil no mês. Aí você fala, porra, é dinheiro pra caceta. Você fala, Só que não foi 300 mil pro bolso do cara. E aí sim, aí você vai pegar a contabilidade. Peraí, qual foi meu custo? Esse cara tem um custo de, sei lá, 50%. Porra, já foi 150 mil, já ficou no custo, ele já gastou de mercadorias. Aí ele tem empregado, ele tem despesa de... Aí no final das contas você fala assim, ó, você chega naquelas margens que nós vimos. Eu conversei com um cara que nem é meu cliente, o cara me ligou e tal, e ele falou assim, ele queria manter a empresa aqui em Petrópolis, ele falou assim, porque minha margem é muito pequena. Eu faço a apuração, no final das contas, minha margem é pequena. Então, assim, se eu pagar sobre o serviço lá que eu presto lá em cima, ao invés de eu pagar 5, se eu pagar 2, que é em Petrópolis, a minha margem aqui embaixo melhora. Então, assim, aí vocês vão começar a olhar o DRE e falar assim, porra, peraí, vamos montar ela toda que eu vou provocar vocês nesse sentido, de olhar e falar assim, caramba, peraí, meu custo está muito alto, percentualmente, está quase 5, peraí, eu posso diminuir o meu custo ou não? O que está acontecendo? Pô, que despesa é essa aqui de venda que está alta para caramba? E aí vocês vão começar a gerenciar. E aí você fala, opa, aí vem a contabilidade, que a gente fala assim, poderia abrir um razonete, jogar todas as despesas ali dentro e acabar, pô, tudo despesa, pô. Só que aí vocês vão querer saber o seguinte, não, peraí, qual é a minha despesa administrativa aí? Porra, aí se a gente contabilizou tudo junto num razonete só, você vai falar, não, eu tenho despesa total 20 mil. Tá, mas o que é o quê? Não sei, cara, é tudo despesa. Aí.
E aí, por isso é que a gente separa. Ah, não, eu tenho despesa de energia, eu tenho despesa de telefone, tenho despesa. Aí você vai começar, pô, peraí, mas o telefone está muito alto, vamos fazer um outro plano, vamos trocar, sei lá, do fixo para o móvel. É aí que vocês vão começar a efetivamente gerenciar, usando as bases, o quê? O que tiver na contabilidade. Beleza? Vamos seguir aqui. Gerais e administrativa, devolução, imposto de renda. Eu tenho outras aqui, né? Então, separei outras despesas operacionais. Tá assim. 4 mil. Vamos ver quanto que vai dar isso aqui. Teoricamente, aqui, eu teria... Vou botar aqui como lucro operacional, considerando que todas têm despesas aqui, outras despesas, mas está como operacional, então tudo bem. Acho que está. Então, olha só, eu tenho lá um lucro bruto de 34, já vou tirar 2.500. Opa, peraí. 34, eu vou tirar 2.500, eu vou tirar 18, 3.100, 4.000. Já cheguei em 6.400 de operacional, tudo bem? O que entraria agora? Então, olha só, se eu fosse olhar para as minhas contas, já usei custo, já usei depreciação, já usei despesa... Opa, não usei nem despesa e nem receita financeira. Vamos acertar ela aqui agora, para chegar no Laíra. Aí eu teria aqui, menos despesa financeira, não lembro o valor lá em cima. Sei que receita é 1.000. 2.700. Aí eu vou vir aqui e vou falar assim, menos 2.700, mas eu também tenho uma receita financeira. Opa, de R$1.000. E aí eu teria aqui, um LAIR, que eu vou escrever melhor. Lucro antes do imposto de renda. Por quanto que eu tenho de lucro? 6.400 menos 2.700 mais 1.000. Opa, 4. Alguém chamou aí? Não, né? Eu estou ouvindo vozes. Por fim, olha só, esse cara me dá aqui um imposto de renda. Em cima ele tem lá, IRPJ. IRPJ, imposto de renda, 12.000. Ele dá um valor aqui, isso aqui é aleatório, né? Porque se eu tivesse um lucro de 4.700, eu não ia pagar 12.000, né? A princípio, a não ser que seja presumido, alguma coisa assim, mas se fosse lucro real, eu ia pagar o imposto sobre 4.700. Eu ia pegar 34% agora e ia calcular de 4.700, beleza? Para poder fazer o pagamento, para poder fazer O senhor pode mandar esse arquivo depois lá para o senhor ficar DRE bonitinho? E aí, olha só, o que a gente tem aí? Nesse caso aí, a gente tem um prejuízo, beleza? De quanto? É maior do que está lá, salvo engano, né? 7.300, né? Eu tenho um prejuízo de 7.300. Tudo bem, aqui, às vezes, quando a gente fala de R, né? Vamos dizer que aqui está apurado. Mas, assim, aí ele pergunta, com base nessas informações, o que ele quer saber? O resultado tem um prejuízo de 1.200? Errado. Aí tudo bem, ele fala aqui DRE, né? Juros, diretoria, isso aqui eu não sei, acho que a gente chegou a ver, não lembro. Mas, vamos lá, juros são despesas o quê? Financeira, né? Tudo bem? Sim. Sim. Honorários de diretoria. Administrativo. Já matou, né? Ele para aqui, administrativo, E aí, se você olhar a equivalência patrimonial, outras despesas operacionais.
Tudo bem? Tá? Letra C aqui. Isa, você que está vendo, aqui, aí tudo bem, eu poderia falar o seguinte, ó, você não precisava montar isso tudo aqui para resolver a questão, a não sei que a questão peça, né? Ó, monte a DRE e tal, mas assim, o que eu ia falar com vocês é que às vezes, quando a gente vai para essa análise aqui da DRE, é interessante vocês olharem, e é até como o Bernardo falou assim, porra, olhei 85 mil. Imagina, você tem uma empresa, tal, tua empresa fala assim, pô, quanto você fatura? 85 mil por mês. Aí você fala, pô, bacana. 85 mil, pô, tá. Aí quando você vai fazer a DRE, você vai apurar, fala assim, tá bom, vamos ver o que é lucro. Não tem lucro. Porque talvez para faturar aqueles 85, olha só, a gente vai estar gastando. Tudo bem que aqui o grande impacto seria o imposto de renda, né? Mas assim, ou vamos dizer, vamos fazer uma conta aqui, ó, vamos botar o IRPJ aqui, ó, a uma alíquota de 34%, tá? Por que 34%? 15% do IR, 9% da contribuição social e mais 10% de IR adicional, beleza? Então, normalmente, nos exercícios, nas projeções, a gente calcula quando é lucro presumido e lucro real com 34%. Quando é simples nacional, hoje a gente nem tem muito parâmetro, porque as tabelas mudaram, elas ficam mudando, mas assim, a gente tem outra projeção, beleza? Então, se a gente fosse apurar aqui, ó, eu ia pegar, quanto que eu tenho de lucro antes do imposto de renda? 4.700, eu vou pagar quanto desse cara? 34%, eu vou pagar 1.598. Pô, legal, então eu não teria prejuízo. Vou botar a nossa empresa um pouquinho melhor aqui. Eu teria um lucro de 3.102. Agora, aí a gente começa a ver o seguinte, ó, se vocês forem olhar lá no slide de DRE, salvo engano, no último slide ele fala, olha, qual é a margem líquida, né? Qual é a margem operacional, qual é a margem... Porque a gente olha e fala assim, cara, eu faturei 85 mil no mês. Imagina a empresa, né, o cara... Aí você fala, pô, beleza, 85 mil. Aí você chega no final e fala assim, cara, o meu lucro foi de 3 mil. Que me sobrou, aí você fala, pô, e aí você começa a brincar nas margens líquidas. Aí eu falo, 3 mil, tá bom, o que isso corresponde? Eu vou pegar, ó, 3.102, vou dividir por 85. Eu vou falar, caramba, 3%, 3, alguma coisa por cento é a minha margem líquida. Então, assim, a margem, se está tudo ajustadinho na empresa aqui, a margem é baixa. Aí eu tenho que ver o seguinte, olha, essas despesas aqui, gerais e administrativas, ou com venda, está o meu prolabore, não está, o que a gente... Né? Então, essas são as análises. Eu vou falar, pô, peraí, onde que está? Está muito alto aí, onde está a minha despesa? Né? No custo? Pô, meu custo está muito alto, como é que eu faço para reduzir o custo? E assim, são essas as análises. Quando a gente olhar, bater o olho na DRE, naturalmente algum número vai chamar a atenção. Você fica, não, é isso mesmo? Peraí, deixa eu comparar. Aí, deixa eu comparar com o meu concorrente, né? Ou com uma empresa grande, quais são os percentuais que ela tem de custo? Pô, eu estou dentro da média, eu estou gastando muito. O que está acontecendo, né? Então, assim, esse é o contexto. Deixa eu botar isso aqui em vermelho, porque acho que está tudo de azul. Opa! Está tudo de azul no outro, só para vocês poderem identificar. Eu vou salvar isso aqui como... Deixa eu só botar aqui embaixo também. Aqui, ó, a gente já veio junto, ó. Financeira, administrativa e outras, beleza? E lá em cima, acho que também a gente já tinha. Demonstração do resultado deverá conter algumas rúbricas. Assinar a alternativa abaixo que não integra a demonstração contábil. Então, o que não tem? Receita tem? Sim. Custo? Sim. Ajuste de exercícios anteriores. Despesas e receitas financeiras também tem. Então, não preciso nem fazer muito esforço para saber que são. Aonde que vai entrar esses ajustes de exercícios anteriores? Lá no PL, tá? Quando eu tiver que fazer algum ajuste
contábil, eu vou lançar pelo PL lá, fazer esse ajuste. Deixa eu salvar isso aqui para vocês como gabarito, para eu poder... Exercício DE 2020, deixa eu botar aqui, ó, gabarito. Que aí depois eu mando para vocês lá. É muito maneiro depois que começa a estudar, a trazer isso para fora da faculdade, né, professor? Igual depois que a gente começou a estudar contabilidade, eu comecei a ler mais coisas sobre, né? Aí tem um Instagram que eu até recomendo, e é muito... É bom para treinar essa parte que a gente aprende de macroeconomia, de contabilidade, que é Infomoney. É uma página muito maneira no Instagram. Aí lá eles falam por exemplo, tem coisas que vão mexer no mercado no dia de hoje. Aí aparece que o pessoal está de olho no balanço patrimonial de não sei qual empresa. Aí também esses dias eu sou botafoguense, o Botafogo soltou o balanço patrimonial do clube. Aí também eu fui lá dar uma olhada, aí tu lê e tu consegue entender, satisfaz muito. É bem legal isso mesmo, Bernardo. Acho que assim, vocês daqui a pouco, né, cara? Vocês estão aí daqui a um pouco mais chegando metade do caminho, né? Eu falo assim, né? Indo, né? Fatorial, até a galera que está na. Mas aí quando você começa a olhar e vocês vão agregar ainda muito mais coisa, né? De outras matérias, vocês vão juntando isso tudo. Aí você começa a olhar e o que acontece hoje, eu falo assim, da contabilidade. O que acaba acontecendo é que hoje, na prática, igual eu falar, análise, se você pegar hoje, né, uma empresa menor para falar assim, pô, vou aplicar isso aqui e tal, cara, às vezes você não vai ter, porque assim, pô, o cara vende por fora, vende sem nota, o cara às vezes, infelizmente, só nega, aí você, pô, aí o cara fala, não, se eu não fizer isso, eu não sobrevivo e tal, eu faço aqui, eu faço ali. Então, assim, aí você vai fazer uma análise, vai apresentar números para o cara vai ficar olhando e falar, pô, isso não é a minha realidade. Então, assim, aí quando a gente vai gerir, você fala, não, eu tenho os números aqui que são bacanas, eu posso fazer essas análises, eu posso olhar. Quando a gente vai para o mercado, né, que você tem publicação de balanço, essas empresas estão de olho nos investidores, elas querem captar grana do mercado. E o investidor também, né, cara? Então fica naquela coisa, poxa, peraí, qual vai ser o resultado, né? E tem muito mais do que isso, tem muito mais informações, eu falo assim, de bastidores, né? Que às vezes a gente olha e fala, porra, como assim, né? Então tudo impacta. Então, como é que a empresa é gerenciada? Se ela aprova, se ela fomenta projetos que ajudam o meio ambiente, que ajudam não sei o quê, como é que. Então, assim, tudo isso, né? Mas a ideia é, pô, vai sair o balanço da Petrobras do segundo trimestre. E aí? Cara, vai ter lucro? Pô, eu investi lá, pô, lucro, putz, grila e tal, aí aquela. Então, assim, e aí você começa a olhar, você vai olhar a DRE, você vai o balanço da Petrobras, é a mesma estrutura. Pô. Lógico que a movimentação é muito maior, ali normalmente entra lá em milhões, bilhões, blá, 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 mas assim, a estrutura é a mesma que a gente vê. Né? Então, assim, isso é bem legal, assim, de você olhar às vezes e tem algumas coisas que você bate o olho e fala, pô, essa conta aqui está muito alta, isso aqui tem alguma coisa, né, que está fora do script, o que está acontecendo? E quando a gente vai comparar também, às vezes você pega uma empresa e fala, ué, por que uma está tão endividada e a outra não, né? São políticas de investimento? Como assim? Né? E aí a gente começa a analisar assim, qual a melhor política de investimento? Né? Então, a grosso modo, o que a gente costuma dizer? Olha, se eu conseguir financiar a minha empresa com capital de terceiros, onde eu pague juros razoável, né, dentro do script e longo prazo, é fantástico. Eu não boto o meu dinheiro no empreendimento, eu estou sendo financiado por terceiros, né? E assim, eu tenho prazo para pagar, eu vou fazendo ali, eu vou tendo um capital de giro, e aí outra guerra, eu preciso fazer a empresa girar, preciso pagar as contas de curto prazo, mas assim, eu vou usar essa grana para capital de giro. Então, isso é o que acontece às vezes, quando a gente fala,
Tá aí, pandemia, né, essa coisa toda. Teve o crédito lá do BNDES lá para as pequenas empresas e tal. Então, assim, porra, o cara paga uns juros irrisório, que ele não conseguiria em lugar nenhum. Então, é o momento aí, o que, que acontece? Na maioria das vezes, né? Muita gente usa como capital de giro para exatamente fazer. Às vezes as pequenas não têm isso, mas às vezes eu vi nessa coisa de pandemia, tive 2 clientes que pegaram empréstimo, e aí o cara falou, não, vou investir, pô, eu vou comprar uma máquina. E o cara fez exatamente isso, ele pegou um valor nem tão alto, mas assim, ele investiu, comprou uma máquina e aí está fomentando o negócio dele, né, sendo financiado pelo BNDES lá, pelo Banco do Brasil, num juros pequenininho, e ele está de boa. Então, assim, essas políticas é que a gente vai, né, do momento. O problema todo é que, assim, se a gente não gerencia isso, não acompanha, chega um momento que você fala assim, tem que pagar a conta agora alta, putz, não tenho grana, vou fazer o quê? Aí eu vou no banco. É o que acontece com a gente, pessoa física. Né? A gente entra no especial, aí eu vejo uma galera, puto, meu cartão de crédito. Pô, olha só, cartão de crédito tem que saber usar as ferramentas, senão o bicho pega. Essa é a ideia. Beleza, vimos DRE, salvei lá como gabarito, vou mandar para vocês. Puxem aí, mais o quê? Era esse exercício, Isa? Escreve aí para a gente aí. Eu acho que era, acho que foi esse que nós vimos de DRE. Deixa eu passar um negócio, eu tinha aberto um exercício aqui. Análise, deixa eu ver. Tá, não, vou falar só o... Esse, deixa eu compartilhar que aí vocês vão olhando. Eu não é o gabarito, não, mas é o... a gente fez um exercício de prazos médios e tal, então, assim, prestem só atenção, tá vendo? Esse da Prado aqui, eu já coloquei como média, né? Então, aqui, assim, para vocês treinar, já tá tudo... As fórmulas estão aqui do lado, ó, do exercício. Pô, tudo tranquilo, tá tudo aqui. Mas, assim, quando a gente vai calcular, ou às vezes em algum, bota um balancinho pequenininho e tal, lembrem-se que quando a gente falar em prazos médios, estoque, fornecedor, duplicatas, eu preciso fazer a média, gente. Então, na forma, olha para a fórmula, às vezes a gente fala assim, porra, não, vou ficar, não, já pego aqui, esse aqui pelo... Cara, olha para a fórmula, vê, fala, não, peraí, tem que fazer a média. Como é que é a média? Então, eu tenho que pegar, ó, lá o que está no balanço é o final, e o Luciano foi no último exercício, vai me dar o inicial. Pô, beleza, a gente faz o ajuste. Nesses aqui, eu já disse que as informações aqui já eram como média. Então, assim, eu só antecipei, mas, assim, prestem atenção na montagem da estrutura ou da fórmula para vocês não se perderem lá. Deixa eu ver mais o que é interessante. Balanço tem muita informação lá, mas acho que está dentro dos grupos e tal, dentro da organização, estrutura do balanço. Também é legal vocês ficarem atentos a isso. O quê? Análise investimental. Tudo bem, aí os índices de liquidez é bem tranquilo, aí é prática, é saber pegar. Né? Os liquidez normalmente são os mais tranquilos. Aí a gente tem lá endividamento, a gente tem lá as rentabilidades, então, assim, é só lembrar e ficar ligado. Se eu estou falando de rentabilidade, cara, eu vou ter que trabalhar com lucro, né? Rentabilidade de que eu quero? Do ativo, do PL, então eu vou mudar as minhas bases. Aí eu estou falando de endividamento, pô, eu vou trabalhar com capital, de terceiro, capital próprio, né? Se é curto prazo, se é longo prazo, então eu vou estar olhando para onde, né? Eu vou olhar lá para o meu passivo, né? Então, assim, essas são as atenções aí. A gente pega uns índices e tem. Aí eu pego as da prova e falo assim, caraca, aí monta o índice e tal. Caraca, mas não entendi de onde você tirou esses números. Putz, eu não sabia qual era. Então, assim,
peguem o slide, efetivamente, de análise lá, que tem as formas, vocês vão passar os olhos, por beleza, tem a fórmula aqui, tal, vocês vão conseguir trabalhar de boa. E, lógico, como eu falei antes, eu acho que a gente aqui, quando a gente vai trabalhar em provas, essa coisa, a gente vai estar... vocês têm casa, vocês têm tudo na frente. Porta de botão, a tendência é que o grau de exigência, né? Até mesmo na correção, né, gente? Vou corrigir e tal, eu quero uma resposta completa, eu vou fazer uma pergunta, aconteceu isso aqui dessa situação, o que você aumentou o índice? Aí você fala, aumentou, tá, mas o que mais tem aí, né? Então, assim, procurem estar só atentos a isso. Acho que, basicamente, é o que a gente vai estar trabalhando, a gente vai olhar aí vendo os exercícios, acho que vocês vão de boa aí para a prova, beleza? Se tem mais alguma coisa. E estou ouvindo vocês aí. Digam para mim, deixa eu ver se tem... Beleza, eu queria prazo aqui. Nada de... Esquece esse exercício. Não sei se a gente chegou a fazer esse exercício aqui. Eu nem lembro, mas eu posso... Esse aqui é, de repente, um exercício legal, até para... Deixa eu ver se a gente fez ele. Não lembro, vocês vão me ajudar. Ultimamente eu não estou lembrando de nada. Hoje, então... Tá rindo aí, né, Thiago? Tá rindo, né? Bom. Não dá nem para falar que tu vai passar por isso. Já passou, né? Eu tenho moral para falar, professor. Eu senti a mesma coisa. Hoje eu não posso nem reclamar da minha pequenininha. Tadinha, eu cheguei em casa ontem, ela estava dormindo já, cara. Pô, aí não dá nem para reclamar, porque às vezes eu chego e falo, não aguento, Marilão. Pô, tadinha, cheguei em casa, ela estava capotada lá. Olha só, não lembro se a gente chegou a fazer esse exercício aqui. Acho que não, né, Bernardo? Posso mandar ele para vocês, olha só. Na verdade, aqui, deixa eu ver se ele está... beleza, ó. Ele está já com gabarito, né? Já resolvido, né? Então, assim, olha só, percebam que lógico, aqui é um exercício meramente de prática, para vocês pegarem os índices. Eu tenho aqui informações consolidadas do balanço, beleza? Da DRE, então eu tenho caixa equivalente caixa, o ativo circulante, o estoque, o ativo realizável a longo prazo, o ativo total da empresa, passivo circulante, passivo exigível a longo prazo, patrimônio líquido, receita bruta, receita líquida, lucro bruto. Vocês têm mais informação aqui. Lucro operacional, lucro líquido e imobilizado da empresa. Então, assim, o que é esse exercício? Eu pego um extrato, tá certo? Eu não preciso dar a demonstração. Trago um extrato para vocês e aí a gente fala assim, beleza, vamos trabalhar. O que eu quero? Eu quero os índices de liquidez de 14 e 13, eu quero as margens bruta, operacional e líquida, eu quero o endividamento, eu botei o índice, composição e mobilização, e eu quero ROA e ROI. E aí, eu nem botei aqui, né, o fluxo de caixa, tinha outras informações, mas eu nem... Mas, assim, percebam o seguinte, posso passar um exercício desse, por beleza, fiz e tal, exercício 2. O que aconteceu com o índice de liquidez imediata do ano 13 para o ano 14? Estou vindo daqui para lá, né? E aí a gente vai olhar meramente e falar assim, olha só, era 0,66, passou para 0,45. Beleza, é isso que aconteceu. O que isso quer dizer? Então, assim, a empresa aumentou a capacidade dela de pagar as contas no curto prazo ou diminuiu? Então, assim, peraí, quando eu faço o índice de liquidez, para cada R$1 que eu devo, eu tenho 66 centavos. Eu já tinha um problema de caixa.
No ano de 2014, piorou a minha situação. Eu tenho uma pressão maior. Para cada R$ 1 que eu devo, eu só tenho 45 centavos. Isso no liquidez imediata, que eu estou levando em conta só caixa e equivalente caixa. Se eu for para o liquidez corrente, pô, beleza, a empresa tá legal. 2013 estava bom, 2014 está bem tranquilo, eu pago quase tudo. Então, assim, essa análise, pô, tenho vários liquidez, tá? Aí, lógico, eu sei que eu vou tirar estoques, né? E aí eu vou chegar. Da mesma forma, eu vou olhar para as margens. E aí aqui é interessante, deixa eu até ver um negócio aqui, como é que está essa fórmula aqui. Deixa eu ver se a gente... Peraí, pegar... Porque aqui... Deixa eu ver se está com a fórmula assim. Eu pego em 2013 o lucro líquido e tiro pela receita líquida, beleza? Para chegar na margem líquida lá. Beleza. Quando eu venho aqui, eu pego da mesma maneira o lucro líquido, a receita líquida, e aí assim, olha só, a margem líquida é a mesma. Mudaram os números, mudou o contexto ali, tal, mas a margem é a mesma. Então, assim, e aí a gente vai estar, aqui é um exercício aqui ele vai estar apontando o índice de endividamento, o que é curto, o que é longo e quanto que eu estou imobilizando, né, no meu PL. Eu vou pegar as fórmulas aqui, vou pegar o meu PL, né, dividir o que eu imobilizei pelo meu PL. Opa, dá quantos por cento? 32%. É bom, e aí assim, é bom, é ruim? Não sei. Às vezes a gente, peraí, deixa eu comparar, deixa eu olhar outras empresas, né, deixa eu ver outras situações para a gente poder. Por isso é que lá no início do slide eu falo o seguinte, quando a gente acha um índice, 3 é bom? Não sei. Meu liquidez é 3. Aí você fala assim, pô, liquidez, eu tenho, para cada R$ 1 que eu devo, eu tenho 3. Aí eu vou olhar para os meus concorrentes, o índice de liquidez dele é 10, de todos eles. E eu vou falar, eu estou fazendo alguma coisa errada, será? Ou será que o meu contexto está diferente? Então, assim, na comparação, se eu for fazer uma comparação, eu falar, eu sou o pior desses caras. Não necessariamente que a minha empresa seja pior, né? Mas estão entendendo? Então, assim, cuidado só na hora da gente comparar ou fazer essas análises, porque assim, eu preciso ter um panorama completo pela frente, senão a gente não consegue ver. Beleza? Então, esse aqui da Ambev é bem interessante, né? O índice de retorno, ele vai pegar aqui, olha lá, o lucro líquido sobre o patrimônio líquido, né? Quanto que os sócios, né, vão ter de retorno, então melhorou para eles. Então, assim, um exercício talvez para trabalhar, exercitar aí, utilizar as fórmulas, essa coisa toda. Deixa eu ver se tem alguma coisa diferente. Tem só uma... Lembrem depois, não lembro qual foi o último exercício que a gente trabalhou. No último exercício, acho que foi esse aqui. Esse aqui. Deixa eu trocar aqui. DRE, análise. Esse exercício aqui, que a gente trabalhou na aula passada, nós caminhamos juntos aí com ele, né? Então, assim, ele é muito interessante. Ele é um exercício que, eu vou sempre pegar alguma coisa, a gente vai né, utilizar ele, até porque ele é bem didático. O que eu quero trazer para vocês é que ele vem só trazendo, né, os índices, alguma mudança, alguma variação, aí ele traz um padrão. Eu não lembro, falar nisso, não, eu lembro. A gente não chegou a fazer essa letra C aqui, fez? Aí. Do banco chatinho aí, vamos fazer ela agora para a gente poder, pelo menos, zerar. Mas olha só, essa letra D aqui é um exercício completo. Eu forço vocês a entender um pouquinho de balanço patrimonial, um extrato da DRE, e aí eu vou falar, olha, calcula para mim o índice tal. Então, vocês vão ter que saber aonde pegar, como é que vai fazer as médias, e aí para isso eu dou as informações aqui embaixo, na letra E. Olha, se você tiver estoque inicial, fornecedor inicial, aonde está o final? O final está lá no balanço. E aí nós montamos aqui efetivamente para chegar nos prazos. Então, preste atenção nesses caras que normalmente têm média.
Beleza? Tudo bem, gente? Tranquilo? De boa? Para a gente fechar o nosso contexto aí, olha só. Letra C. O Banco Chatinho dispõe lá nas normas dele no seguinte sentido, ó. O limite de crédito para os seus clientes será estipulado pela maneira, né, que o capital de terceiros não ultrapasse 60% dos recursos totais antes da concessão do empréstimo. Antes. O cliente apresentou esse balanço aqui, ó, tá? Esse extrato de balanço. A minha pergunta é, baseado nessa informação que está aqui, ó, que a política de crédito determina que o capital de terceiros não pode ultrapassar 60% antes do empréstimo, eu quero saber o seguinte, qual é o limite que essa empresa tem de crédito? 720 mil, 360 mil, 120 mil ou 60 mil? 5 minutos para vocês aí, enquanto eu vou catar a chamada aqui. Esses recursos totais é o ativo? Recursos totais antes da concessão é o ativo? Recursos totais antes da concessão do empréstimo. Pode ser, você pode entender ele. Teoricamente, se você for interpretar dessa maneira, Thiago, vai dar no mesmo. Os recursos que você tem são o quê? Tá certo. São as suas origens, na verdade. Pensa nas origens aí. Mas vai dar no meio. Então, acho que é 720. Pegadinha total essa aí, né, Thiago? Fala, não, pô, tô tranquilo. Eu estou interpretando, é tudo nos 720. Tentando ver aqui. Vou ler com vocês, ó. Tranquilo aí? Todo mundo? Mais quem? Deixa eu faz uma enquete aí. E aí, João, onde que você iria aí de crédito aí? Qual que você marcaria? O Thiago marcaria 720. Professor, peraí, só me dá um minuto. Boa, um minuto. E aí, meninas? Aline, Gabi, Isa. Fala, Pedro. Acho que é 720 também. Eu nem consegui sair do lugar.
Saia do lugar aí, Aline. Saia do lugar. Não entendi do raciocínio. Eu tô com a Isa também. Ela comentou que era 360, eu acho que também é 360. Porque olha só. eu imaginei que se é 60% dos recursos totais, então é 60% dos 1.200. Não pode ultrapassar 1.200.000. Não pode ultrapassar os 1.200.000. Aí, na lógica, o que seria isso, seria 720. Porque 50% já é 600.000. Então tem que ser acima disso. Vamos ler junto? Vamos ler junto, Thiago? Vou te provocar aqui, ó. Olha só. O banco dispõe o seguinte, ó. Olha só, análise de balanço, ó. O limite de crédito para os seus clientes, a gente é banco, tá? Nós somos o banco. A gente está analisando quanto que eu vou dar de crédito para esse cara. E aí ele fala assim, ó, o limite vai ser estipulado de maneira que o capital de terceiros não ultrapasse 60% dos recursos totais. Beleza. Quanto que a gente tem de recursos totais? Qual o total dos nossos recursos aí? Capital próprio, capital de terceiros, curto prazo, longo prazo, qual é o total, gente? Entendi. Então é 360. Porque o total de recursos terceiros é 600, que é o circuito passivo não circulante e o circulante. Calma, Thiago. Olha só, vou perguntar de novo. Ó. O limite de crédito vai ser estipulado de maneira que o capital de terceiros, hoje, quanto que é o nosso capital de terceiros? Hoje, 600.000. 600. Beleza. O capital de terceiros não pode ultrapassar 60% dos recursos totais. Olha só, a gente já tem hoje 600.000 de capital de terceiros. Qual é o nosso limite? 60% dos recursos totais. Quais são os nossos recursos totais? É o total do passivo, né? Que eu tenho capital próprio, capital de terceiros. Isso não sou eu que estou fazendo, não, tá, gente? Isso era uma questão que tinha, o raciocínio era esse. Ela fala assim, pô, não concordo. Aí tem sempre alguém, a galera briga, mas assim, a análise é exatamente essa. Olha só, se eu tenho 1.200.000, beleza? 60% de 1.200.000 vão dar exatamente 720.000. Se eu já tenho no capital de terceiros 600.000, o meu limite de crédito a ser concedido vai ser de 120.000. De boa? Entendi. Foi, Aline? Entendeu? Ó, Ainda não. então vamos junto. Olha só. O banco está falando o seguinte, ó. O que o manual... É porque é engraçado. Tiago, é comum isso, eu tô falando assim, falei, vou te provocar. Porque naturalmente a gente fala, porra, essa pergunta é para 720, cara. 60% dos 1.200.000. Pá, mas assim, é natural isso. Porque a gente olha qual é o limite de crédito. Só que, veja bem, se a gente olhar pela ótica do banco, esse cara já tem um capital de terceiro de 600.000, cara. Ele já está devendo para outras pessoas 600.000. Então, assim, eu não vou dar crédito para esse cara que daqui a pouco ele não vai ter como pagar. Então, por isso a análise. Então, o que ele está dizendo? Ele fala assim, ó, o crédito vai ser que o capital de terceiros, então eu tenho, ó, o capital de terceiros é 600.000, que ele já tem. Ele não pode ultrapassar o capital de terceiros. Então, isso aqui, ó, é o capital de terceiros que a gente tem. Ele não pode ultrapassar 60%. Vou botar menor. Ele não pode ultrapassar 60% do total dos recursos. Quanto que eu tenho de total de recursos? 1.200.000. Tudo bem? 1.200.000. Então, olha só. O limite antes da concessão, aí eu falo 60%, eu tenho 720. Só que assim, se eu tenho 720 é o meu limite. O capital de terceiro desse cara já é 600.000,
o limite que eu tenho para oferecer de crédito para ele é de 120 mil. Esse era o gabarito do cara, né? Às vezes a gente olha e fala, pô, mas aí o limite, né? Aí tem sempre, a gente discute, a ideia é essa. Mas assim, se a gente parar para entender na análise, né? Fala assim, realmente tem sentido, porque se o limite é 720, eu já tenho. E aí, assim, imagina que eu tenho 600 mil de outros bancos, né? Eu já tenho crédito. Aí imagina aí o meu banco vai me dar mais 720 mil de crédito. Aí a gente começa a falar, realmente, não, o cara não ia dar um limite tão alto, tal, pela análise. Então, assim, esse é o contexto que tem aí. Só para a gente, porque às vezes a gente olha e fala assim, pô, é muito Senão tranquilo. o banco se ele desse aqueles 720 que eu tinha falado, mais os 600 que ele está devendo, né, do capital de terceiros, o cara não ia ter como pagar, não ia ter como resolver a situação. Teoricamente, ele iria ultrapassar, mas assim, ele está olhando até 60% antes da concessão do empréstimo. Né? Porque se ele olhar, concedeu o empréstimo de mais 120, já mudou, já vai mudar. Então, assim, é bem interessante. É uma questão, às vezes eu coloco até para a gente raciocinar. A Aline, entendeu agora? Foi, professor. Também Beleza? facilita o trabalho, né? Que eu só posso dar os 30% no consignado. Aí exatamente, a Aline trabalha consignado, né? Isso está lá, tem aquelas Isso. margens lá, exatamente, em linhas de análise, você vai estar exatamente fazendo esses ajustes aí, né? Você vai pegar lá contra-cheque, o cara fica sempre naquela margem, ele, eu quero aumentar minha margem, eu quero. E logicamente, a financeira, ela tem lá aquele limite do consignado, ela não vai emprestar mais do que aquilo. Então, você tem que estar fazendo sempre cálculo de margem ali, essa coisa toda. Sim. Professor, o senhor também pode disponibilizar esse gabarito, por favor? Deixa eu salvar ele. A gente não tinha, acho que essa última eu não tinha colocado. Na verdade, eu vou sair direto, assim que eu terminar a aula, eu devo sair direto até por conta do estacionamento ali, para eu pegar o estacionamento aberto ainda. Mas se efetivamente eu não colocar hoje esse material lá, eu coloco amanhã de manhã sem falta para vocês. E eu vou colocar também um exercício já até anotei aqui, de demonstrações, tudo bem? Que aí vocês vão fazer esse exercício que vai estar agregando alguma coisa de ponto para a gente somar na nota aí. Tudo bem? Tiagão tá aí? Beleza, gente? Tudo bem? Gabi, tá tudo bem? Tá, sim. Ô, professor, aquele exercício que eu te mandei no WhatsApp, o senhor também consegue mandar, por favor? Qual que eu fiquei de mandar um outro de... Qual que era, Aline? Era a CIA Paulista, né? Não, esse tem lá. Peraí, deixa eu anotar isso aqui. Exercício de demonstrações, eu vou mandar para vocês os gabaritos de índices, que foi esse último que nós vimos. O DRE, não é isso, Bernardo? DRE e da Companhia Paulista, Mineira e tal, que tinha ali uma série de coisas. Não é isso, Aline? Não é esse? É sim. Beleza. Eu mando para vocês, sim. Tranquilo, gente? De boa? Estudem. Assim que vocês têm outras provas, é um período sempre pesado para vocês, mas assim, estudem. Semana que vem a gente vai estar aí disponibilizo e a gente, qualquer coisa, eu estou às ordens aí de vocês também ao longo da semana. Tá? Se tiverem dúvida, me mandem mensagem. Estou numa correria muito grande, graças a Deus, mas assim, caço um tempinho, tento um tempinho para atender vocês aí. Beleza? Tudo bem? Beleza, professor. Tudo certo. Beleza, meus queridos. Fiquem com Deus. Tá? Obrigado pela Também, presença professor. aí. Aqui, Pela professor, paciência. a prova do senhor semana que vem vai começar a que horas, mais ou menos? 8h30 mesmo? Vamos padrão. Vai Vamos ter- de vai ter 8h30, aí 8h30. vamos até, teoricamente, até o final do tempo lá, até às 11. Beleza? Beleza. Ok, professor. Abraço, Melhoras Guilherme. aí da reação. Show, não, daqui a pouco. Amanhã eu tô novo, Tá sim, Valeu, não senhor. demora não. É só um susto. Era. Valeu, Thiago. Abraço, Valeu. gente. Com Deus. Boa noite, Professor, professor. boa noite. Boa Boa noite, noite. Aline. Tchau, Gabi.